Olá, boa noite a todos. Aqui é Durango Duarte. Nesse dia tão importante, infelizmente, não conseguirei estar presente por motivos de saúde. Inclusive, só para efeito de curiosidade histórica, hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Vereador, o Dia Internacional da Música, o Dia Internacional do Café, o Dia do Vendedor e, por fim, não menos importante, o Dia Internacional do Idoso, da qual eu não me enquadro. Quem sabe um dia vocês, mas eu, por enquanto, estou fora. Gostaria, primeiramente, de agradecer à direção da faculdade, aos professores desta instituição e a todos vocês presentes nesse auditório. Vocês, jovens, talvez ainda não conheçam o Instituto Durango Duarte, mas convido a acessar o site idd.org.br para conhecer os inúmeros registros da nossa história aqui no Amazonas. Bom, enquanto vocês estão assistindo, devo estar me recuperando de uma cirurgia. Mas é claro que não poderia deixar de contribuir para o evento de hoje. Eu me comprometi com o diretor da faculdade. Preparei um grande apanhado baseado em minhas pesquisas no livro Caso Delmo, publicado no ano de 2011. E no mais recente, Caso Delmo, os autos do processo e a confissão dos acusados de 2024, em parceria com o escritor Simão Pessoa. Vocês assistirão a seguir um vídeo completo falando sobre todo o caso, com vídeos inéditos e informações raríssimas. Não se preocupem em anotar absolutamente nada. Todo este material estará disponível em formato de e-book para download pelo QR Code, que irá aparecer ou já está aparecendo aqui na tela ao longo do vídeo. Espero sinceramente, de coração, contribuir e somar às apresentações que vocês assistirão após esse nosso vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre um dos casos criminais mais famosos de Manaus, o Caso Delmo. Nos anos de 1950, Manaus era uma cidade com um pouco mais de 140 mil habitantes. Hoje, somos mais de 2.200.000, cercada por todos os tipos de contrastes. O centro ostentava a herança do ciclo da borracha, com seus palácios, palacetes, praças iluminadas e cafés movimentados. Mas bastava avançar alguns quarteirões para encontrar ruas de barro, casas de madeira, palafitas e a precariedade total dos serviços públicos. A vida social acontecia em torno dos clubes, dos cafés, dos bares, dos botecos, sempre movimentados de conversas e encontros, e também nas praças e balneários, que reuniam as famílias, os jovens, os trabalhadores nos fins de semana. Era Manaus aparentemente pacata, comunitária e vibrante ao mesmo tempo, vivendo seu próprio ritmo, diferente das cidades maiores do país. Lembrando que o crime ocorreu em 1952, poucos anos após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente para pensar, o caso Delmo não foi apenas uma sequência de crimes isolados. Ele traduziu o clima de tensão que dominava Manaus nos anos 50, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Os choferes, que são os atuais taxistas, viviam em condições precárias, sentindo-se desvalorizados e sem proteção. A população, por sua vez, desconfiava de um sistema de justiça frequentemente acusado de favorecer os mais ricos e as famílias mais abençoadas. Esses elementos alimentavam um ambiente de conflito aparentemente de classes. De um lado, trabalhadores que buscavam reconhecimento, do outro,
elites que representavam poder e privilégio. O assassinato de José Honório, o chofer humilde, acabou se tornando o gatilho que expôs de forma dramática essa divisão social e política de nossa cidade. Em janeiro de 1952, Manaus despertou para um de seus capítulos mais sombrios. O chamado Caso Delmo, como é conhecido, foi uma sequência de horrores que marcou a cidade para sempre. Um assalto seguido de assassinato, finalizando em um linchamento bárbaro, reflexo direto das tensões sociais. Entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro, os dias se arrastavam em suspense e medo. Manchetes inflamadas, ruas agitadas e boatos. A cada nova revelação, a revolta popular crescia, até explodir em justiça pelas próprias mãos. Manaus, então, não seria mais a mesma. A memória de Delmo Pereira e José Honório ficaria gravada como uma ferida aberta na história da cidade. Não menos distante, cabe destacar o papel do radiojornalismo, que teve vetor fundamental para instigar a população sobre os atores principais do grupo. Mas vamos falar sobre o Delmo. Delmo Campelo Pereira tinha apenas 18 anos. Filho do industrial Roberto Pereira, herdeiro de uma família tradicional e morador da Rua Miranda Leão, era visto como um rapaz bem apessoado, extrovertido, adepto de práticas náuticas, remo e natação. Mas por trás dessa imagem revelava um perfil contraditório, lembrando a dualidade do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro. Era descrito como frio, calculista e manipulador. Gastava grandes quantias em noitadas, entre mulheres, bebidas, drogas e jogos de azar. Sempre usuário constante de maconha, cocaína e das anfetaminas da época, as chamadas bolinhas. O primeiro jornal do dia 31 de janeiro estampava a manchete: monstruoso crime. Na madrugada, o cadáver de um homem, alvejado a tiros, foi encontrado preso a uma cerca de arame farpado no quilômetro 9 da estrada de Campos Sales, hoje conhecida por todos como Torquato Tapajós. Horas depois, a cidade descobria um segundo crime: o vigia noturno da Serraria Pereira havia sido brutalmente atacado e lutava pela vida em estado grave. O que aconteceu nessa madrugada? Delmo é visto no botequim Sombra, perto da meia-noite, por volta da meia-noite. Em seguida, faz o sinal com uma lanterna para pegar um táxi, um Hudson de chapa 279, tendo como chofer José Honório. Pediu que o carro seguisse rumo à Serraria Pereira. A partir daqui, a história vai ficando confusa, com muitas versões contraditórias, mas vou falar sobre a versão mais aceita. Ao chegar à Serraria Pereira, Delmo pôs em prática um plano que já havia premeditado. Com uma chave inglesa, golpeou o vigia Antônio Firmino da Silva, um senhor que caiu gravemente ferido após ser atingido na cabeça. O corpo foi arrastado e escondido, abrindo caminho para o cofre da empresa. O roubo rendeu dinheiro, mas pouco, e, sobretudo, um revólver calibre 38. A arma que horas depois se tornaria peça central em um crime ainda mais brutal. Para quem diga que Delmo não estava sozinho, e de fato não estava. Nomes como Raimundo e Adalberto Bessa surgem nos depoimentos,
mas sempre em meio a contradições e versões que se cruzam e se anulam. Depois do roubo, Delmo começou a desconfiar que o chofer José Honório poderia entregá-los às autoridades, a ele e a seus parceiros, lógico. Decidiu se livrar do motorista, pediu uma corrida, mas mudou a rota no meio do caminho, alegando precisar parar para fazer necessidades fisiológicas. Usou a desculpa para convencer o chofer a sair do carro. Foi nesse momento que Delmo sacou o revólver e atirou 2 vezes contra José Honório. Ferido, o motorista ainda implorou por sua vida, mas foi novamente alvejado. O corpo, então, foi arrastado até a beira da estrada e deixado preso a uma cerca de arame farpado. Com apenas 18 anos e sem saber dirigir, nem ele e nem seus comparsas, Delmo fugiu ou tentou fugir no volante do Hudson. A tentativa terminou em desastre. O carro capotou cerca de 2 quilômetros adiante, ficando com as luzes acesas e chamando a atenção para o local, já que Manaus vivia numa plena escuridão nessa região da cidade. Diante do risco de ser descoberto, decidiu abandonar o veículo e seguir a pé em direção à sua casa. No trajeto, ele se livrou da principal prova do crime. Lançou o revólver calibre 38 no Igarapé do Mindu, sobre a antiga ponte da Cachoeira Grande, hoje conhecida como Ponte dos Bilhares, onde fica o prédio Millennium, um conjunto de 3 prédios entre a Djalma Batista e a Constantino Nery. E aí, na manhã do dia 31 de janeiro, ele foi até a central de polícia para se entregar, acompanhado do advogado Castro Monte, e confessou o crime. Naquela mesma tarde, por volta das 2h30, ele foi levado ao cemitério para a reconstituição dos fatos.
Um fato curioso, entre tantos, é que no dia 4 de fevereiro, o pai do Delmo, o Roberto, recebeu uma ligação ameaçadora de uma pessoa que se dizia cúmplice do crime, o Antônio Muniz, conhecido como Mal de Vida. Vocês ouvirão mais sobre ele daqui a pouco. E agora, chegamos numa pergunta que se fazia muito naquela época. Um prisioneiro chamado Adalberto Bessa disse ser o autor intelectual do crime que Delmo tinha confessado. Ele começa dizendo que a ideia inicial do assalto era por via fluvial e depois alterado para automóvel por sugestão de Delmo. Depois afirma que participou do assassinato do chofer. Conta que havia outro rapaz com eles, mas que foi deixado pelo caminho. Seguiram até a serraria para roubar o cofre para farrear, ter dinheiro para as despesas da noite. Disse que o Delmo convenceu o vigia a entrar para ver um possível incêndio. Roubaram e voltaram para o carro. Aqui, o Adalberto conta que Delmo atirou no motorista dentro do Hudson, ainda vivo. Jogaram o Zé Honório, enganchado, como já citei, em um arame farpado. Aí o Delmo, entre aspas, dirigiu, mas bateu num barranco. Daí o Adalberto assume a direção e estanca o carro. Deixando as luzes acesas, eles discutem e decidem abandonar o veículo. Disse que o Delmo descartou a arma na Ponte dos Bilhares e ficou com raiva, porque queria vender por 1.000 cruzeiros. Mais tarde, disse que tudo era mentira. E a polícia confirma que Adalberto, na verdade, chegou em Manaus somente no dia 7 de fevereiro. Esse personagem mostra como o caso ficou cheio de confusões e demonstrando o trabalho ineficaz da polícia. E aqui entra um ponto que muda tudo: a imprensa. Se hoje a gente fala de rede social, que bota fogo em qualquer assunto, naquela época quem fazia isso eram os jornais e principalmente o rádio. Radialistas iam ao ar todos os dias inflamando os ânimos, repetindo que os choferes estavam indignados e que a justiça não dava conta. Já os jornais estampavam manchetes pesadas, sempre reforçando a ideia de que o crime não poderia ficar impune. No fim, a imprensa aumentava a revolta coletiva. Para piorar a situação, Delmo começou a mudar de versão a cada depoimento. Às vezes dizia que tinha cúmplices, depois falava que não, que tinha agido sozinho. No momento curioso da investigação, Delmo pediu para ser submetido ao chamado soro da verdade. Era uma mistura de drogas aplicada para forçar, entre aspas, confissões. Só que o efeito era confuso, a pessoa misturava fantasia e realidade. No fim, isso só mostrou a fragilidade das investigações da época. No dia 5 de fevereiro, depois de realizar o procedimento do soro da verdade, Delmo ia ser transferido de volta para sua cela. Estava sendo transportado numa ambulância do antigo sistema de saúde do estado do Amazonas, com a sigla SSU. No meio do trajeto, um grupo de choferes intercepta o carro. Detalhe: o motorista da própria ambulância teria colaborado, desligando a ignição e facilitando o ataque. Após o sequestro, Delmo foi jogado dentro de um carro, onde já estavam 4 homens prontos para a vingança. Ali mesmo começaram as agressões, socos, pontapés e até unhas perfuradas. No meio do caminho, trocaram de veículo e seguiram em direção a um lugar afastado da cidade.
Ao chegarem na estrada dos franceses, Delmo foi arrastado para uma clareira, onde passou por diversos tipos de torturas brutais. Um lixamento reflexo de tudo o que eu falei anteriormente. Por fim, foi esfaqueado e morto, mas até mesmo depois da sua morte, teve o seu corpo barbarizado. A polícia já estava agindo quando souberam do seu sequestro. Então, conseguiram realizar algumas prisões em flagrante, no mesmo dia. Quando o corpo do Delmo foi examinado, ficou claro o tamanho da selvageria. Ele não tinha só alguns ferimentos, mas dezenas. Foram 7 perfurações no peito e no abdômen, 2 perfurações nas costas e um corte de cerca de 40 centímetros, feito após a sua morte, que deixou o coração e intestinos expostos. Além disso, marcas de fio elétrico, hematomas por todo lado e sinais de espancamento enquanto ainda era esfaqueado. O caso chocou ainda mais porque, além de um crime em si, havia o detalhe da participação coletiva. Cerca de 30 deles se envolveram no sequestro e no massacre. Muitos foram presos, alguns condenados, outros absolvidos, mas o processo foi um dos mais longos e trabalhosos da história judiciária do estado do Amazonas. O plano do linchamento foi muito bem premeditado e começou na ambulância, onde estavam Francisco Lotifi, o motorista, que disse que agiu sob ameaça de morte, o enfermeiro Manuel Rodrigues, que estava com roupas com sangue depois do sequestro, e o chofer Silvio de Oliveira, que estava de folga, mas foi trabalhar mesmo assim. O Silvio não caiu de paraquedas nesse caso. Horas antes do sequestro, ele se reuniu com outros choferes para combinar o plano. Às 19h30, foi ele quem ligou avisando que a ambulância já estava a caminho, num pequeno percurso que ia ter. Depois, de dentro do próprio veículo, soltou o sinal combinado na sirene. A ambulância seguiu devagar e acabou parando na Avenida 7 de Setembro, exatamente onde a turma estava esperando, ao lado do Colégio Estadual. Depois disso, Silvio se matou na prisão. Para muita gente, esse suicídio soou como confissão de culpa. O enterro foi um acontecimento à parte. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo. Estudantes tomaram a frente, transformando a despedida em um protesto contra a violência e contra a ineficiência da polícia. Foi o maior enterro já visto em Manaus até então. As ruas se encheram, discursos inflamados ecoaram, principalmente dos estudantes. E Delmo acabou virando, para uma parte da população, um mártir daquele período turbulento. A comoção do caso Delmo foi tão grande que até um advogado renomado do Rio veio a Manaus para ajudar.
o Dr. Celso Nascimento, devido ao forte movimento das entidades estudantis para viabilizar a sua vinda a Manaus. Isso deu ainda mais visibilidade ao caso. O julgamento foi longo, trabalhoso e cercado de debates. Para se ter uma ideia, a revista Cruzeiro publica 2 reportagens fantásticas sobre a história do crime. Ou seja, a grande mídia olhou para Manaus. Mas mesmo com toda essa estrutura, muitas perguntas ficaram sem resposta. Delmo agiu sozinho? Quem realmente participou do massacre? A justiça conseguiu, de fato, punir os culpados? Vamos falar um pouco dos acertos da polícia nessa época. Logo que a cidade explodiu em revolta, eles agiram em conjunto com o Exército e a PM para evitar que a situação saísse ainda mais do controle. A maioria dos choferes envolvidos foi rapidamente identificada e presa, muitos deles pegos em flagrante, ou pouco tempo depois do crime. Quem tentou fugir também não foi muito longe. Foram passos firmes que ajudaram a mostrar que, pelo menos depois dos caos, a polícia conseguiu reagir e dar uma resposta à sociedade. Mas, se por um lado a polícia correu atrás dos culpados depois do massacre, por outro deixou escapar erros que não dá para se ignorar. O primeiro foi logo no começo: o crime contra os choferes do Zé Honório. Nunca foi totalmente esclarecido. O próprio vigia da serraria disse que tinha sido atacado por mais de uma pessoa, mas a investigação parou em Delmo e deixou o resto de lado. O inquérito foi uma bagunça. Depoimentos colhidos à força, versões contraditórias, reconstituições mal feitas, nenhuma checagem absolutamente séria. E o pior, mesmo sabendo que havia ameaça de linchamento, decidiram transportar Delmo numa ambulância com um único policial desarmado. Chegaram até a fazer uma encenação ridícula, colocando um enfermeiro enrolado em um lençol para fingir que ele era o preso, só para testar a reação do povo. Resultado: falta de preparo total. No fim das contas, o caso Delmo também serviu para escancarar o quanto a polícia estava perdida. O massacre foi praticamente permitido pela falta de preparo das autoridades e mais de 70 anos depois, a crítica ainda ressoa. A falta de estrutura e de profissionalização da polícia continua sendo um problema real no Amazonas. Eu, particularmente, não tenho nenhuma crítica a estabelecer aos profissionais do sistema de segurança. Quiçá as deficiências por falta de laboratório, de equipamentos, de uma série de outros instrumentos, não permitiu, àquela época e até nos dias de hoje, uma atuação mais profissional por parte desses servidores públicos. O motivo que me levou a escrever esse livro foi ouvir, há uns 30 anos, mais de 50 versões. Lamentavelmente, das 30 versões, a maioria já morreu, tá, pessoal? São pessoas muito idosas, mas morreram e me davam depoimentos. E eu fui checar. As 50 versões, todas estavam diferentes. Nenhuma versão era igual à outra. Esse foi o motivo que me levou a desvendar ou a procurar publicar um trabalho que remontasse o que é o caso Delmo. Até hoje, eu conheço pessoas que, quando conversam comigo e não leram o livro, contam uma outra história totalmente diferente. Por isso que o papel de todos nós, de vocês que estão me assistindo, é fundamental para reescrever a nossa história não criminal, mas a nossa história real de vida. Procurei entregar o máximo de informações sobre o caso Delmo. Deixo aqui meu contato à disposição de todos para quaisquer
esclarecimentos sobre um dos crimes mais famosos do Amazonas. Pesquisando sobre ele, me deparei com o caso de José Osterne de Figueiredo, que até hoje permanece um grande mistério. Foi ele um grande azarado ou um assassino em série? Aos interessados, o livro está disponível gratuitamente no site do Instituto Durango Duarte, que é o idd.org.br. A Faculdade Marta Falcão, não tenho palavras para agradecer o seu convite. Nunca deixarei essa honrosa instituição sem conhecimento sobre o caso Delmo e de José Osterne. Deixo à disposição para distribuir aos alunos que estão presentes agora 5 exemplares do livro de José Osterne e mais 5 exemplares do caso Delmo. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo à distância. Infelizmente, o primeiro livro do caso está esgotado e, lamentavelmente, eu não tenho mais nenhum exemplar físico. Vendeu tudo. Não é um best-seller, mas vendeu tudo. Mas também está disponível no site do IDD. Obrigado mais uma vez a todos e aproveite o evento e agradeço aos demais palestrantes que estão aqui na noite de hoje, que sei que irão dar enorme contribuição ao debate. Um grande abraço e uma próxima oportunidade, com certeza estarei fisicamente com vocês.